noite, querida igreja. Boa noite, povo de Deus. Você que está nesse momento em casa, aqui na igreja. Quem sabe você não está nem em casa nem na igreja. Está em um outro local. Que Deus o abençoe grandemente. A todos vocês. Queridos, nesta noite, iremos aprender um pouco mais da história do rei Josafá. Que belas histórias tem a Bíblia, né? A palavra de Deus é dessa forma. Tem belas histórias porque quer nos tornar pessoas belas também. Muito bem. Convido a todos vocês nesse momento para juntos falarmos com Deus. Ok? Feche os seus olhos. Falemos com o Senhor. Pai querido e bondoso Deus, nesse momento, ó Deus, queremos te agradecer por tua bondade em nossas vidas. Queremos te agradecer pelo Deus que tu és, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de verdade, um Deus, ó Deus, que tem planos maravilhosos para as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor realize cada plano do Senhor na vida de cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, falando a respeito da vida de Josafá, que belas histórias, né? Josafá era filho de Asa. Asa, um homem de Deus, homem que se empenhou a fazer a vontade do Pai. Ele tentou andar nos caminhos de Davi. Então, Asa, quando ele encontrou o reinado dele, quando ele assumiu o reinado dele, o reinado de Asa estava cheios de altos, cheio de altares para outros deuses. Mas ele tomou uma atitude no coração dele, derrubar os altares. E assim então, o filho dele, Josafá, foi vendo o que o pai estava fazendo, derrubando os altares e se aproximando de Deus. É justamente isso que acontece. Quando a gente derruba os altares que foi colocado em nossas vidas, ou que nós colocamos em nossas vidas, aqueles altares que não são do Senhor, que coisa maravilhosa. A gente vai se aproximando de Deus, as coisas vão acontecendo. E Deus o abençoou em grandes batalhas. Uma certa vez, ele só estava com 580 mil homens e foi guerrear contra 1 milhão. E quem saiu vencedor? Foi o inimigo dele que estava com 1 milhão ou ele que estava com 580? Bem, ele não foi vencedor porque estava com 580, porque 580 é muito pouco para vencer um exército do inimigo. Ele foi vencedor porque quem estava com ele era maior do que tudo. É o nosso Deus, e ele foi vencedor por causa disso. Que maravilha! E Deus operou milagres tremendos. E Josafá, como seu filho, foi vendo as vitórias do pai, porque ele percebeu que estar junto de Deus é sinônimo de vitória. E assim Asa foi ensinando seu filho a temer ao Senhor. Chegou um dia que Asa morreu. E o seu filho Josafá assumiu o trono. Pois é, Josafá assumiu o trono. Quando ele assumiu o trono, ele tinha 35 anos de idade. Pois é. Em 2 Crônicas está a nossa história de hoje, que nós estamos contando, tá bom? Nós falamos um pouquinho da história do capítulo 15 de 2 Crônicas, passamos pelo capítulo 16 e nos encontramos agora no capítulo 17. Vamos que vamos. Olha o que acontece. Vamos para o verso 1 em diante. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Oxente, Josafá, que era rei de Judá, se fortificou contra o rei de Israel, que também era povo de Deus. Como é que é isso? Nesse instante vamos saber um pouco mais dessa história, tá bom? Vamos continuar o verso. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalaíns. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel,
Agora nós estamos entendendo porque é que ele se fortificou contra Israel. Porque Israel estava fazendo obras que era contra Deus. Israel justamente porque Israel estava sendo liderado pelo rei Acabe, então colocou um monte de altares de outros deuses em todo Israel. Israel agora estava pervertido, em vez de adorar a Deus, estava adorando outros deuses que não era Deus. Apesar de tantos milagres que Acabe viu Deus realizar no meio de Israel, aquela grande seca, depois Deus tirou a seca através do grande profeta Elias, mas parece que Acabe ainda não estava rendido ao Senhor. Acontece muitas vezes na vida da gente que Deus realiza tantos milagres, mas parece que a gente não se rende ao Senhor. Lembra quantos milagres Deus já fez na sua vida? Oh, queridos, quantos milagres você presenciou Deus fazendo. Quantas dificuldades Deus tirou você. Quantas dificuldades Deus também já me tirou da minha vida. Quantas vezes Deus realizou coisas impossíveis para nós. E parece que muitas vezes a gente ainda não entregou o coração para Jesus. Não entregou o coração para o Senhor, para que Ele fosse justamente o diretor de nossa vida, o comandante de nossa vida, o Senhor de nossa vida. E Deus estava dando oportunidade para Acabe. Mas Acabe tinha feito isso. Agora Josafá estava preocupado, porque junto dele estava Israel. E Israel estava querendo atacar a qualquer momento. Mas Josafá aconteceu coisas tremendas, porque Josafá, ele estava entregue nas mãos de Deus, e Deus foi o abençoando. Veja vocês o que acontece. Verso 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glórias em abundância. Josafá agora se tornou rei rico e glorioso, porque estava perto de Deus. E é justamente isso que acontece quando nós estamos perto de Deus. Nos tornamos ricos, gloriosos. Olha, a nossa vida fica em paz. Louvado seja Deus. Amém? Pois é, a nossa vida fica em paz. Que coisa tremenda. No verso 6, tornou-se-lhe o coração de Josafá ousado em seguir os caminhos do Senhor. Que coisa maravilhosa é seguirmos o caminho de Deus. E ele estava ousado, porque ele sabia que com Deus ele podia fazer qualquer coisa, porque a vida dele não era dirigida por ele mesmo, era dirigido por Deus. E é justamente isso que acontece quando as nossas vidas são dirigidas por Deus. Sabe? Quantas vezes Jesus falou assim, olha, se pedires qualquer coisa em meu nome eu farei. É para aquelas pessoas que têm a vida dirigida por Deus. E Deus está querendo justamente fazer isso aí, dirigir as nossas vidas e nos tornar pessoas gloriosas em Cristo Jesus. Amém? Que coisa boa! Estamos aprendendo aqui na vida de Josafá. Pois bem, vamos mais adiante um pouquinho para a gente entender. No 3º ano do reinado de Josafá, aconteceu coisas tremendas. Enviou ele os seus príncipes, Benhail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Ele estava compungido de que precisava ensinar o povo agora também a temer a Deus, levar o povo a esse conhecimento, assim como as bondades de Deus tinham vindo para a vida dele, ele queria que o povo também tivesse essa mesma bênção na sua vida. É justamente isso que devemos fazer. Quando Deus nos abençoa, é para nós sermos uma bênção. É justamente isso. Lembra que Deus falou para Abraão? Olha, eu vou te abençoar e você será uma bênção. E assim Abraão fez. Agora Deus também estava fazendo com Josafá. Deus estava abençoando Josafá e ensinando Josafá agora a ensinar o povo. E ele então chamou algumas pessoas que foram mencionadas aqui e disse, olha, vocês são escolhidos para ensinar o povo sobre a lei de Deus. Porque assim como eu sou abençoado, eu quero que o meu reino, as pessoas do meu reino, as pessoas da minha igreja, as pessoas da minha casa, sejam abençoadas.
Deus quer derramar bênçãos na sua casa, em nome de Jesus. Vamos nos aproximar do Senhor? É justamente isso aí que Deus está querendo. Aproxima de Deus, Deus vai ser o Senhor de nossas vidas, nos abençoará, e agora vamos derramar bênção para outras pessoas. Versículo 10, capítulo 17 de 2 Crônicas. Diz assim: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos daquelas terras vizinhas a Judá, que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Olha, os inimigos, quando eles percebem que na sua vida tem algo sobrenatural, tem alguém que é fantástico, tem alguém que está com você, e esse alguém é Deus, os inimigos começam a terem terror no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus, ele protege você. O inimigo, quando vai te atacar aqui, olha para você e vê que Deus está com você, ele já começa a desistir, começa a tremer. Vai tentar, mas não vai conseguir, porque você está com Deus, eu estou com Deus, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vou ler mais uma vez, eu gostei desse verso, ó. Veio o terror do Senhor sobre todos os reis da terra, que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. O coração de Josafá teve paz. E Deus quer proporcionar essa paz para as nossas vidas. O que é que tem acontecido na sua vida? Que está angustiado, que está angustiada, que não tem paz. Pois é. O convite de Deus para você nessa noite é para você se aproximar de Deus, deixar Deus ser Senhor na sua vida, ser o diretor da sua vida, ser o presidente da sua vida, ser o seu patrão, ser o seu Deus, ser o seu professor. Deus está convidando você para ser esse aí, aquele pai que vai te carregar pelos braços. E a partir desse momento que ele te carregar pelos braços, você começará a ter paz, porque Deus dá paz a todos que andam com ele. Louvado seja Deus. Amém? Pois bem, pessoas que andam com Deus, às vezes na vida, acontecem umas coisas. Por exemplo, a gente está andando com Deus, Deus está dando a vitória. Aí tem horas que a gente começa a deixar de olhar para quem está dando a vitória e começa a olhar para si mesmo. Isso é um erro. Quem nos dá a vitória não é as nossas forças. Quem nos dá a vitória não é o que nós temos. Quem nos dá a vitória não é o amigo que nós temos. Quem nos dá a vitória não é o advogado ali, o homem que nós temos. Quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus Cristo. Ok? Quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus. Então, Josafá começou a olhar um pouco para si. E como começou a olhar um pouco para si, ele recebeu um convite do rei de Israel. O convite era para se aliarem. Vamos então para o capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Atalia, filha de Acabe, casou-se com Jeorão, filho de Josafá. Pois é, eles se aparentaram. Acabe deixou de consultar a Deus. Josafá deixou de consultar a Deus. Josafá deixou de buscar a Deus. Josafá deixou de olhar para o Senhor Jesus. Olhou para si mesmo. Não consultou a Deus sobre a sua vida. E nesse momento de fraqueza, ele então permitiu que a aliança desse casamento acontecesse. E então Acabe e Josafá tornaram-se parentes. Sabe o que acontece quando a gente não ouve a Deus? A gente começa a se aliar com pessoas que não devem. A gente começa, em vez de dar ouvido às pessoas que fazem parte da igreja, em vez de dar ouvido a pessoas que são de Deus, a gente começa a dar ouvido às pessoas que estão longe de Deus. E naquele momento Acabe estava longe de Deus. Atalia era filha de Acabe, mas Jezabel. Quem era Jezabel? Era
uma mulher completamente devota e idólatra de outra nação, que não temia a Deus, que tinha raiva de Deus, tinha raiva do povo de Deus. Vocês entenderam o que acontece? Enfim, com uma aliança dessa, será que Josafá ainda iria receber as bênçãos de Deus? Ainda iria ter paz? Queridos, ninguém tem paz longe de Deus. Para ter paz só perto de Deus. Ninguém tem paz longe de Deus. Só tem paz perto de Deus. Sempre lembra disso. Sempre lembra disso. Ok. Vamos passar mais adiante. Como eles se tornaram parentes. E Acabe chamou Josafá para ser parente, porque Acabe, não é que ele queria se voltar para Deus. Ele queria realizar os desígnios que estavam no coração dele. Lembre-se, pessoas que estão longe de Deus, quando se aproximarem de você, não vai ser porque está gostando de você, é porque querem te usar. Vamos mais adiante, iremos comentar um pouco sobre esse assunto. Verso 2. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Quem foi ter? Josafá. Foi ela até Acabe, lá em Israel. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Ou seja, quem era Ramote de Gileade? Era uma cidade muito próspera, que dava um bom rendimento para Acabe. E essa cidade tinha sido tomada pelos sírios. Então Acabe tinha se aliado a Josafá, para que Josafá, com seus 1.200.000 homens, subisse contra os sírios. E Josafá agora ficou numa situação difícil. Josafá queria temer a Deus, mas estava agora aliado com Acabe, que não temia a Deus. Você já foi colocado nessa situação? Quando você se tornou sócio de uma pessoa que não era da igreja? Uma pessoa que não temia a Deus? Quando você se casou com uma pessoa que não temia a Deus? Que coisa. Acabe agora estava em uma situação, Josafá agora estava em uma situação complicada. Ele queria servir a Deus, mas estava aliado com um homem que não temia a Deus. E agora esse homem queria usá-lo. Ele estava amarrado pelos laços de parentesco. Ou seja, Acabe, Josafá ainda não tinha se apercebido que Acabe só queria usá-lo. Quantas vezes, queridos, você já foi usado por Deus? Quantas vezes você já foi usada por Deus? Vivendo uma vida de maltratos. Quantas vezes as pessoas só quiseram te usar? Não estava contigo porque te amava, não estava contigo porque gostava de você, porque só queriam te usar. Quantas vezes isso aconteceu? Deus quer tirar você dessa escravidão. Deus quer tirar você do que você está vivendo. Não se deixe ser usado por pessoas que estão longe de Deus. Se deixe ser usado por Deus, mas não por pessoas que estão longe de Deus. Ok? Eu lembro que, uma certa feita, alguém queria se aliar a mim. Eu era jovem ainda, e estava com os meus 17 a 18 anos. Já pregava em muitos lugares. E o que aconteceu? Que alguém se aproximou de mim, alguém que não era da nossa fé, se aproximou de mim e disse: olha, eu já te vi pregar e eu queria que você fosse o pastor da minha igreja. Pois é, eu fui ser chamado para ser pastor da igreja. Ele queria que nós abríssemos uma nova igreja. E eu seria o pastor. O intuito dele, a priori, não era levar as pessoas a se aproximarem de Deus. O intuito dele era ganhar dinheiro em cima das pessoas, em cima daquelas pregações que seriam feitas. Ali eu só tinha 17 a 18 anos, eu tinha que escolher. Mas naquele momento, a minha vida, louvado seja Deus por isso, estava entregue na mão de Deus. E Deus me mostrou
que o caminho que eu deveria seguir era o caminho de Deus e não o caminho do dinheiro. Eu me decidi por Deus. Não me deixei ser levado por aquela pessoa que só queria ganhar dinheiro em nome de Deus. Porque assim tem muitos nos dias de hoje também. Pessoas que estão vendendo o evangelho, chamando as pessoas só para ganhar dinheiro. Aquele homem queria me usar da forma dele. E as pessoas de hoje querem te usar também, por algum motivo. No caso agora de Josafá. Josafá estava sendo usado com os guardas, o seu exército que tinha, os seus soldados que tinha, que eram 1.100.000. Então, Acabe queria usar os soldados de Josafá para ganhar de volta a cidade que ele tinha perdido para os sírios, que era Ramote de Gileade. Que coisa. E por aí vai. Mas parece que Josafá ainda não tinha se atentado. Vamos continuar a nossa leitura. Verso 3, capítulo 18. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Olha o que Josafá fez. Deu uma resposta sem consultar a quem? Sem consultar a Deus. Queridos, não dê uma resposta para ninguém sem perguntar primeiro a Deus. Vai fazer alguma coisa? Pergunta a Deus. Meu Deus, é da tua vontade? Meu Deus, eu preciso ir, eu tenho que ir. E espera no Senhor. Vem para a casa de Deus e diz assim: meu Deus, eu quero ouvir uma resposta do Senhor. E vem, senta. E deixa Deus falar ao seu coração. Ah, não pode vir para a igreja. Abre a Bíblia, comece a ler, mas orando, em oração, pedindo: meu Deus, eu preciso de uma resposta. Sabe? E Deus vai trazer a resposta para o seu coração. Não faça nada sem antes consultar ao Senhor. Isso é um perigo para as nossas vidas. Quer ver uma coisa? Quantas vezes você e quantas vezes eu, nós já fizemos escolhas erradas, porque não consultamos o Senhor. Vamos falar dessa forma. Se pudéssemos voltar atrás, nós faríamos alguma coisa diferente na nossa vida, porque fizemos escolhas erradas? Ah, então agora você está vendo que você faria escolhas diferentes. Eu também faria escolhas diferentes. Em muitas coisas que eu decidi, porque não consultei a quem? Ao Senhor. Porque você também não consultou ao Senhor. Que coisa, né? Então, de hoje por diante, temos uma oportunidade e vamos aproveitar cada oportunidade de nossas vidas, porque nós não sabemos quando será a última oportunidade das nossas vidas. Pois é, vamos adiante. Bem, acontece que Josafá, mesmo sem consultar o Senhor, ele fez uma coisa tremenda nesse momento. Será que ele fez por causa dele ou se ele fez por causa de Deus? Capítulo 18, verso 4, de 2 Crônicas, diz assim: disse mais Josafá ao rei de Israel. Olha o que Josafá falou para Acabe: consulta primeiro a palavra do Senhor. É isso, Josafá falou. Ele deveria ter feito essa decisão antes de se aliar com Acabe. Mas naquele momento ele falhou. E agora parece que ele voltou em si e fala: olha, se vamos subir, vamos consultar ao Senhor. Olha o que acontece. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas. Eram 400 profetas. Eu não sei por que Acabe, ele sempre gostou de 400 profetas. Na época que estava lá, no Monte Carmelo, o povo idólatra, os falsos profetas, eram também 400. E agora ele estava também com 400 homens. Só que Acabe estava longe de Deus. E esses homens também que o rodeavam estavam também como? Longe de Deus. E Josafá perguntou: vamos consultar o Senhor? Acabe mandou reunir então os 400 profetas. E os profetas disseram: não, pode ir que o Senhor é contigo. Ó, queridos, quando a gente pergunta às pessoas que estão longe de Deus sobre o que fazer, essas pessoas vão nos dar o quê? Uma resposta boa ou uma resposta ruim? Bem,
Às vezes essas pessoas vão dar uma resposta para te agradar, mas não vai ser a resposta de Deus. Ou seja, a resposta de Deus está na palavra do Senhor e estão nos profetas, estão nos homens de Deus. Devemos consultá-los, deixar Deus ser o agente especial das nossas vidas, condutor especial das nossas vidas. Aqueles 400 homens, apesar de serem 400 homens, se diziam profetas e estavam todos longe de Deus. Aqui vai uma outra situação para a gente aprender também dessa história. Nem sempre as pessoas que se dizem profetas estão perto de Deus. Nós vamos ver se as pessoas estão longe ou perto de Deus, se essas pessoas já tiraram os altares das suas vidas, se essas pessoas estão andando de acordo com os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus não diz que pelos seus frutos vós os conhecereis? É justamente isso aí. Se tem uma pessoa que está toda vivendo à vontade como ela quer, e fala que é da igreja, que fala que é um líder, isso e aquilo, e malmente fala o nome do Senhor na sua boca, como é que eu vou consultar uma pessoa dessa? Consulta não, porque essa pessoa está longe de Deus já faz, há muito tempo. Que pena essa pessoa está longe de Deus, quando ela poderia estar bem pertinho de Deus. Não é isso? Então, vamos nós? Vamos continuar? Ok, vamos nós. Então, Acabe reuniu os 400, perguntou, eles disseram que podia subir. Esses homens não tinham consultado a Deus. Esses homens estavam falando do que pensavam. Um dizia, o que é que vamos falar? Outro, olha, vamos falar que ele pode subir. E eles disseram, então tá bom, estamos com um acordo, vamos falar. Mas Josafá percebeu alguma coisa diferente que não deixou ele contente. Então Josafá fez essa pergunta aqui. Vamos para o verso 7 do capítulo 18 de 2 Crônicas. Respondeu o rei de Israel, ok. Aí Josafá perguntou, ainda, capítulo 6. Vamos, capítulo 6 em diante. Capítulo 18, verso 6 em diante. Sobe porque Deus a entregará nas mãos do rei, diziam aquelas pessoas. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para os consultarmos? Já observou? Aqueles homens não eram profetas do Senhor? Por que agora Josafá falou, não há aqui algum profeta do Senhor? Irmãos, você que é líder, é isso, você que é líder. Ouça agora, vamos viver como homem de Deus, como profeta do Senhor. Não vamos viver como qualquer um desses por aí. Vamos entregar as nossas vidas a Deus, uma vida santificada, para que as pessoas possam falar da gente ali, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Josafá não reconheceu naqueles 400 homens profetas do Senhor. Olha só, eram 400 e Josafá não reconheceu, porque não viviam de acordo com o que Deus pedia. Vamos viver de acordo com o que Deus pede de mim e de você, como líderes que Deus nos instituiu para sermos a igreja do Senhor. Naquele momento, respondeu o rei de Israel a Josafá, e no verso 7 está essa resposta. Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, veja bem, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Porque o profeta só falava mal de Acabe, porque Acabe só andava fora dos caminhos do Senhor, e dizia, volta, e Acabe não queria voltar, dizia, vá por aqui, Acabe não queria ir. É justamente isso, Acabe queria fazer de acordo com os desejos do coração dele, por esse motivo, que quando ele via aquele profeta, ele não gostava daquele profeta, porque aquele profeta falava a verdade, e ele não queria ouvir a verdade. Queridos, Acabe tinha esse problema, de não querer ouvir a verdade, porque a verdade doía. Estou falando para alguém nessa noite, que a verdade dói. Oh, queridos, se ela ainda está doendo no seu coração, é porque o Espírito Santo ainda está atuando na sua vida. Dê essa oportunidade para Deus trabalhar na sua vida, realizar esse grande milagre.
E Deus estava dando a última oportunidade para Acabe, quando Josafá falou: ainda há alguém, ainda há um profeta de Deus aqui, que a gente possa consultar. Deus estava dando a última oportunidade para Acabe. Então Acabe mandou chamar aquele homem, mandou chamar aquele profeta. O nome dele era Micaías, filho de Imlá. Que coisa! Só que os soldados que foram chamar Micaías, filho de Imlá, disseram: olha, os 400 profetas disseram que podia subir, você também vai falar isso aí. E quando então Micaías chegou em frente a ele, aconteceu uma coisa tremenda. Ele falou não de acordo com o Senhor, ele falou de acordo com o que aquele chefe dos soldados tinha dito para ele, porque ele tinha sido pressionado. Capítulo 18, verso 12 de 2 Crônicas. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fale o que é bom. Respondeu-lhe Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso farei. E vindo ele ao rei, esse lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a guerrear, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Olha, ele estava falando não porque Deus tinha falado, mas porque ele tinha sido pressionado por pessoas para falarem aquilo ali. Se um dia você for chamado para falar alguma coisa contra alguém, e você sabe que aquilo não é verdade, não vá não, meu querido. Isso é um falso testemunho, está pecando contra Deus. Então não deixe que pessoas influenciem na sua vida espiritual. Seja aquilo que Deus fala para você, e não o que os outros falam para você. Mas olha o que aconteceu logo adiante. Que coisa tremenda, queridos. Que coisa tremenda. Hoje falaremos só um pouco da vida de Josafá, devido ao nosso horário. Mas iremos falar mais uns 7 minutos, tá bom? Vamos nós. Olha que coisa. Depois que Acabe deu um aperto em Micaías para ele falar somente a verdade, dizendo assim, versículo 15, o rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel olhou para Josafá e disse: eu não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Pois é. Naquele momento, Deus estava dando a última oportunidade para Acabe. Mandou um profeta falar com ele. Através de Josafá, insistiu que Josafá insistisse com Acabe, para que Acabe chamasse esse profeta. Esse profeta chegou até lá. E Deus deu a última oportunidade. Eu vou contar aqui rapidamente a história de Samuel. Samuel, aqui em Itabuna, essa história daqui. Samuel morava no bairro São Pedro. Um dia Samuel teve um encontro com o Senhor. E a vida de Samuel era uma bênção, e Samuel andava constantemente com o Senhor. Mas um dia que Samuel, ele deixou as mãos do Senhor e foi se afastando, deixou de ler a palavra de Deus. Queridos, é um perigo quando a gente deixa de ler a palavra de Deus. E Samuel já não tinha mais prazer em ler, não tinha mais prazer em orar. Samuel largou o primeiro de Deus, ia na igreja de vez em quando. Pois é um perigo. Queridos, venha para a igreja, não venha para a igreja de vez em quando, venha para a igreja. E eles já vinham de vez em quando, daqui a pouco ele já parecia um visitante, uma vez ou outra, até que ele deixou de ir para a igreja. Agora os amigos de Samuel não eram mais os amigos da igreja, eram os amigos lá de fora. Não eram mais os amigos que andavam com Deus, eram os amigos que não andavam com Deus. Os conselhos eram outros, os conceitos eram outros, as ideias eram outras, a forma de ver a vida era outra. E o que aconteceu com Samuel? Samuel se envolveu com o tráfico. Um
um amigo nosso, irmão na fé, que Deus resgatou lá do tráfico. Ele era traficante. Deus resgatou lá do tráfico e se tornou um homem de Deus. Aí um dia de sábado, Samuel ia passando em frente à igreja, lá do bairro São Pedro. E esse homem de Deus, ele chamou: faz favor, eu quero conversar com você. E Samuel falou assim: olha, agora não. Ele falou: olha, por favor, venha, porque hoje Deus te chama para você assistir o culto aqui na casa de Deus. E ele disse: olha, depois eu vou para a igreja fazer uma moral com Deus. Queridos, e ele seguiu o caminho dele. O homem de Deus entrou na igreja e foi cultuar. 1 hora depois, ouviu-se alguns tiros. E naquela 1 hora depois, esses tiros tinha sido o nosso ex-irmão Samuel, que tinha sido alvejado por outros traficantes. Naquela manhã, Deus tinha dado para ele a última oportunidade, como estava dando agora para Acabe a última oportunidade. Mas possa ser que para você que está me assistindo, ou para mim, Deus está dando também a última oportunidade. Que tal hoje a gente se entregar nas mãos de Deus? Que tal hoje falarmos com Deus de maneira clara como está a nossa vida? Que tal hoje fazermos de Deus o nosso Salvador para as nossas vidas? E deixar Deus nos salvar de tudo aquilo que não presta. Deixar Deus nos salvar do nosso eu, das nossas vontades. Que tal? Ó, queridos, se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. É a palavra de Deus direta para você e para mim. Para encerrarmos a mensagem dessa noite, hoje a gente não vai contar toda a história de Josafá, devido ao tempo, como eu já falei. Para encerrarmos, olha o que aconteceu com Acabe. Vamos então para o versículo 28. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Você, porém, vai trajar as vestes de rei. Olha, ele agora queria entrar disfarçado. Ele não queria ser o rei nesse momento, mas queria que o outro fosse rei, porque se o inimigo viesse, queria atacar o rei. Então quem seria morto não seria Acabe, seria Josafá. É assim que as pessoas lá de fora fazem, querem usar a gente o tempo todo. Vocês entenderam? E naquele momento, vamos continuar. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos seus capitães de carros, dizendo: vocês não vão pelejar contra pequenos, não. Vocês vão atirar primeiro no rei. Vocês vão procurar primeiro o rei. Olha o que aconteceu. Não pelejareis nem contra pequenos, nem contra grandes, mas somente contra o rei de Israel. Verso 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, naquele momento, mesmo estando distante de Deus, naquele momento, ele fez um brado de socorro e falou: socorro, meu Senhor, me sacode, me socorre, venha ao meu encontro, me ajuda. Olha só como Josafá falou: porém gritou, e o Senhor o socorreu. Deus o desviou deles. Meus queridos, mesmo você estando longe de Deus, se hoje ouvirdes a voz de Deus, dê um grito de socorro e peça para Deus te curar. Peça para Deus te salvar, peça para Deus ir ao seu encontro e lhe ajudar naquilo que você precisa. E naquele instante que Josafá fez isso, olha o que aconteceu. Deus o livrou dos seus inimigos. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Coisa boa, irmãos. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus o desviou deles. E o que aconteceu a Acabe, que estava lá, disfarçado? E vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesou o seu arco e atirou ao acaso. E aquele arco que foi atirado ao acaso feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido.
A peleja tornou-se reinda naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. Ele tinha tido a oportunidade da vida dele, quando aquele homem de Deus chegou para ele e disse a verdade. Queridos, não deixe passar a oportunidade na sua vida, porque nós não sabemos quanto será a nossa última oportunidade. Ele não sabia, mas era a última oportunidade da vida dele. Por isso, fica a mensagem aqui. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Eu vou convidar agora você. Vou convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir socorro ao Senhor. Vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Tá ok? Feche os seus olhos. Falemos com o Senhor. Bondoso e eterno Deus. O Senhor é o Deus das batalhas. Quantas e quantas batalhas o Senhor já travou pelos seus filhos. Quantas batalhas o Senhor, Deus, fez seus filhos vencedores. Quantas vezes o Senhor tirou seus filhos das mãos dos inimigos. E nessa noite, ó Deus, colocamos as nossas vidas em Tuas santas mãos, para que o Senhor tire os inimigos de nossas vidas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, socorre, ó Deus, a cada um de nós. Socorre, ó Deus, essa pessoa que está me ouvindo, meu Deus. O clamor da alma dela, o Senhor sabe o que se passa, Pai Santo. Guerreia por ela, toma ela com as Tuas santas mãos. Abraça, Pai, essa pessoa que está angustiada, sofrendo. Meu Deus, socorre, Pai, e faz essa pessoa ser vitorioso em Cristo Jesus. Fazemos todos esses pedidos em nome de Jesus, Pai. Louvado seja Deus. Boa noite. Deus abençoe a cada um de vocês.